Bom dia! Hoje são 9 de maio de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série, o 11º vídeo, mostrando duas revistas brasileiras. A revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja está aqui, do dia 18 de abril de 2018. Esta revista, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula, em desfavor do PT, correto? Muito bem. Já esta revista aqui, Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, em favor do PT, correto? Entendido? Você não encontra jamais na revista Veja, você não encontra um artigo de um jornalista qualquer favorável ao Lula, favorável ao PT. Da mesma forma, você não encontra na Carta Capital artigo de jornalista algum ali em desfavor de Lula, em desfavor do PT. São duas revistas aí tendenciosas, correto? E estou aqui analisando a Carta Capital, não é isso? Porque a Carta Capital, ela é a favor do PT, do Lula. Então, o que estou fazendo aqui? Estou pegando os textos dos jornalistas e colaboradores da revista Carta Capital e mostrando aqui, fazendo uma análise, verificando se esses jornalistas, esses colaboradores, são fiéis à realidade dos fatos, não é? Estou mostrando aqui, de forma imparcial. Em meus vídeos aqui, na minha página no YouTube, não há espaço para política. Não faço política. Ao contrário, tenho nojo da política brasileira. Não trato aqui de política. Estou tratando desse caso aí do Lula e sua repercussão jurídica no Poder Judiciário, correto? Então vamos aqui a mais um vídeo, né? Repito, 11º. E vou aqui mostrar um recado que recebi aí de um internauta que acompanha meus vídeos aqui no YouTube. O nome dele é Feliciano e ele mora na Argentina. Então, partindo do texto do Feliciano, vamos aqui analisar mais uma vez a Carta Capital, correto? Vamos aqui ao quadro, rapidamente. Muito bem. O Feliciano é um internauta que sempre está aí, né, lançando comentários em cada vídeo que faço, correto? Ele aí lança comentários. E nesse vídeo agora, o 11º, eu coloquei logo no início ali o comentário do Feliciano. E ele, entre outras coisas, ele escreve assim: um jornalista, veja aí o que o Feliciano escreve. Um jornalista profissional não pode utilizar termos como, por exemplo, Marte, Inquisição, etc. Fique certo, caro amigo, eu não defendo ninguém, só procuro a verdade dos fatos, pois a mídia, regra geral, acha que a gente é idiota e eu não sou idiota. Veja aí que passagem belíssima do texto de Feliciano. O Feliciano escreveu isso aqui, não para mim, mas para um internauta aí, um outro internauta, correto? Então, o Feliciano, ele está assistindo aí a essa série em que faço comparação entre a revista Veja e a revista Carta Capital. E aqui, em todo o prolongamento da série, o Feliciano está aí acompanhando os termos utilizados por jornalistas
da revista Carta Capital. E o Feliciano não concorda com esses termos aqui, que são chulos, né? Que são termos pobres, como a palavra Marte para o Lula, Inquisição para o processo aí judicial do Lula, chamar a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, de algoz, torturadora, não é? Chamar o juiz Sérgio Moro de inquisidor, chamar a ministra Carmen Lúcia de chicaneira, e etc. Então esses termos aqui são termos muito pobres, né? Que agridem as pessoas. Mas isso aí é a tônica dos jornalistas e colaboradores da revista Carta Capital. Eles fazem uso desses termos baixos, desses termos chulos. E o próprio Feliciano, que mora na Argentina e não acompanha a realidade no Brasil, ele mesmo aqui acha esquisito um jornalista profissional desrespeitar, por exemplo, a presidente aí do Supremo Tribunal Federal, chamando a mulher de torturadora, algoz, dizer que o Lula é um Marte, dizer que o Sérgio Moro é um inquisidor. Então são termos baixos utilizados por jornalistas e colaboradores da revista Carta Capital. E diz aqui o Feliciano, com muita razão, que um jornalista profissional não pode fazer uso, não pode utilizar termos como, por exemplo, Marte, Inquisição, etc. E ele diz aí para a outra pessoa, ele diz assim: fique certo, caro amigo, eu não defendo ninguém, diz aí o Feliciano, que não está defendendo aqui político algum, revista Veja, revista Carta Capital. E diz o Feliciano que ele só procura a verdade dos fatos. Veja aí, a verdade dos fatos. E ele diz aqui no finalzinho uma coisa certa. Ele diz: pois a mídia, regra geral, acha que a gente é idiota. E eu não sou idiota. Veja aí que bonito, não é? A mídia aqui, gente, é tudo. Jornal, revista, não é? Jornais, revistas, televisões, etc. Então, quando você vai ler uma matéria em uma revista qualquer, pouco importa se é a Veja, Carta Capital, a Isto é, Época, né? Daí por diante, quando você vai ler alguma matéria de algum jornalista, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para ver se o jornalista está escrevendo ali ou falando a verdade, não é? Porque por trás disso há muita sacanagem, não é? Porque ele diz aqui, o Feliciano com razão, que a mídia, não é isso? E aí envolve todo mundo, não é? Que a mídia, regra geral, acha que a gente é idiota. Acha que o povo é idiota e eu não sou idiota. Então o Feliciano está dizendo aqui que ele, ao ler matérias de jornalistas, por exemplo, ele não vai aceitar aquilo rapidamente que o jornalista, sobre o que o jornalista está falando. Ele não vai aceitar aquilo facilmente. O Feliciano, ele filtra tudo aquilo que lê. Quando ele está diante de um artigo de um jornalista, em uma revista qualquer, ele filtra aquilo que lê. Ele raciocina aquilo que lê. E ele busca questionar aquilo que lê. E é assim que as pessoas devem fazer. Não acreditar piamente num artigo de um jornalista qualquer. Porque ali pode haver erros, e muitos erros. E há os erros aqui, como estou mostrando, em relação aqui aos jornalistas e colaboradores da revista Carta Capital. Muitos erros, como estou mostrando aqui nessa série. E repito, nada de política aqui em meu vídeo. É repercussão judicial. Certinho? Então, muito bem. Então você vê aqui que o Feliciano, ele dá o grito dele. Ele diz: um jornalista profissional fazer uso de termos chulos
para autoridades aí no Brasil, como Inquisição, torturador, algoz, né? Inquisidor, chicaneira. Isso é coisa pobre que um jornalista sério não faria. Se um jornalista sério é contra a decisão de um juiz de direito aqui no Brasil, um jornalista sério, ele vai ali fazer sua crítica em cima da decisão, da sentença de um juiz ou de um acórdão de vários aí desembargadores. Ele faz essa crítica, um jornalista sério, sem manchar a reputação daquela pessoa, sem atribuir àquela pessoa termos chulos como torturadora, inquisidora, inquisidor, torturador, chicaneira, chicaneiro, entendeu? Então um jornalista sério, ele usa termos de forma educada para criticar uma decisão judicial, uma sentença, um acórdão. Mas ele faz uso de termos educados. E isso é o que vemos no mundo da justiça, no poder judiciário. Quando um advogado, por exemplo, o advogado do Lula, quando ele entra com recurso contra a decisão de um juiz ou de um acórdão, o advogado do Lula, ele usa termos educados na petição dele, no recurso dele. Ele não diz que, por exemplo, que o Sérgio Moro, no recurso dele, é um inquisidor. Ele não diz isso. Ele não diz que a Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é uma torturadora. O advogado do Lula, na peça dele, que é entregue no Poder Judiciário, ele não diz isso. Ele pode dizer fora, que aí é outra coisa. Mas dentro daquela peça jurídica, no recurso dele, ele não diz isso. Ele não diz. Ele faz isso com educação, correto? Então, você vai criticar a decisão de um juiz, uma sentença? Vai criticar o acórdão de desembargadores? Então, faça com educação e você pode criticar livremente, mas com educação, sem fazer uso de termos baixos, chulos, como é frequente aqui na revista Carta Capital. Isso tira a seriedade da revista para quem é inteligente. Para quem é idiota, não, mas para quem é inteligente, esses termos chulos, pobres, endereçados a autoridades aqui do Poder Judiciário brasileiro, isso aqui tira a seriedade da revista. E o próprio Feliciano, que não vive a realidade brasileira, mas a argentina, ele percebe isso e achou estranho. Repito, ele diz, um jornalista profissional não pode usar termos como, por exemplo, mártir, inquisição, algoz, etc. Então veja aqui na revista Carta Capital, só como exemplos rápidos, do dia 18, né, agora de abril, veja aí como exemplo, ó, os termos baixos aqui usados. Veja, na capa da revista, olha ali, coloquei 3 coisas que estão aí, ó, na capa da revista. As expressões lá, veja, o mártir e os bons amigos. Aí, o mártir é o Lula, e o Lula não é um mártir. O Lula não está preso, foi condenado por mera opinião. Não, ele foi preso, condenado pelo comportamento dele de acordo com as provas que estão nos autos. E aí nós temos também o erro de língua portuguesa, né? Que eu já abordei aqui. Outra expressão ali na capa da revista, Lula preso pela Inquisição. Veja bem, Lula preso pela Inquisição. Isso aí é outra aberração. Inquisição não permite defesa propriamente dita. Inquisição significa tortura. O Lula não foi torturado. Ao contrário, o Lula, nesse processo dele aí, ele é um privilegiado. Ele é rico. O Lula é muito rico e tem condições para pagar aí aos advogados que o estão defendendo. Advogados caríssimos. É grana que eles estão aí pedindo ao Lula. Então o Lula jamais está preso pela Inquisição. Ele está preso depois de ser ouvido,
depois de seu advogado ter comparecido a cada depoimento ali das testemunhas, depois de seu advogado ter todo o direito de apresentar defesa prévia, alegações finais, etc. Então, o Lula está preso não pela Inquisição, mas por força de uma decisão, de um acórdão, né, judiciário, não é isso? Muito bem. Outra expressão aí, sua algoz suprema, Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Os petistas aí têm ódio a Carmen Lúcia. Se ela tivesse votado a favor do Lula, eles estariam aqui elogiando. Como ela votou de forma contrária, eles estão aqui criticando a Carmen Lúcia. E a crítica deles fere a pessoa, dizendo que ela é uma mulher algoz, que ela é uma torturadora. Carmen Lúcia, torturadora. Que loucura. Muito bem. E continua aí a revista Carta Capital. Nas páginas 12 e 15, ali o Mino Carta, que é o editor de redação da revista, o Mino Carta é amigo pessoal de Lula. Quando o Lula estava solto, todos os dias ele ligava para o Lula. Ele mesmo escreve assim. Ele não faz mistério disso. Ele é amigo pessoal de Lula. E o Mino Carta, veja aí o que ele escreve. Ele diz: a Inquisição cria um mártir. O mártir aí é o Lula. E a Inquisição, diz ele, é o processo judicial de Lula. O Mino Carta aqui está perdendo o juízo, não é? Isso, gente, é fanatismo político. Continua o Mino Carta na página 15. Já o inquisidor Moro sabe, e aí continua, ele chama aqui o juiz Sérgio Moro de inquisidor. Isso aqui é termo chulo para quem quer fazer uma crítica a uma decisão judicial. Faça a crítica, mas não macule com termos chulos, adjetivos pobres, aqui a figura de uma autoridade judiciária. André Barrocal, esse André Barrocal aí, ele é repórter da revista Carta Capital, ele mora aqui em Brasília. André Barrocal, ele escreve assim nas páginas 16 e 18 da revista que está aí, ele diz: a glória da chicaneira. Ele chama aí a ministra do Supremo Tribunal Federal de chicaneira. Veja bem, chicaneira. Olha aqui a expressão que ele usa para ela, não é? Chicaneira aqui significa trapaceira. Ele disse que a ministra do Supremo Tribunal Federal é trapaceira, só porque não votou a favor do Lula. Se tivesse votado a favor do Lula, o André Barrocal estaria aqui hoje elogiando a ministra Carmen Lúcia. Como você vê, é mais um aí fanático político, não é? Ele continua na página 18, ele diz: suprema algoz em relação a Carmen Lúcia. Isso aqui, gente, não é expressão que se usa em se tratando de jornalista realmente sério, jornalista com educação esmerada, com educação polida. Ele não usa esses adjetivos aí endereçados a autoridades brasileiras. Eles podem até criticar as decisões, mas criticam-nas com educação e não desrespeitando aí as autoridades brasileiras. Isso aqui, gente, é uma vergonha, é o fanatismo político. E outro aqui, o Guilherme Boulos aí, na página 26, ele diz que o Lula é um preso político. Olha aqui o fanatismo político de Guilherme Boulos. Ele diz que o Lula é um preso político. Preso político você não encontra no Brasil nenhum sequer. Se você quer se encontrar com um preso político, vá a Cuba, vá à Coreia do Norte. Aqui no Brasil não há preso político. O Lula é um preso político? Não. O Lula é um político preso. Repito. O Lula é um político preso e não um preso político. Ele está preso hoje em decorrência de um acórdão judicial. Um acórdão ali envolvendo 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o Guilherme Boulos diz: contra o fascismo, contra a barbárie, uma pessoa ser condenada no Brasil de acordo com as leis,
com direito à ampla defesa, com direito ao contraditório, isso aí não é barbárie. Barbárie é você fazer uso da violência para contestar uma decisão judicial. Isso é que é barbárie. Isso é que é desrespeitar a ordem jurídica. Entendeu? Isso é que é desrespeitar a ordem jurídica. Então dizer que o processo do Lula aqui foi um processo fascista, foi uma barbárie, isso aqui só mesmo na cabeça doentia de um fanático político. Então você vê facilmente que a revista Carta Capital, ela faz uso de termos chulos, desrespeitando autoridades no Brasil, só para manter aí seu fanatismo político. Repito, você quer criticar uma decisão de um juiz? Quer criticar um acórdão de desembargadores? Então faça suas críticas, critique, mas não empregando a essas autoridades adjetivos horríveis, adjetivos aqui chulos, muito pobres, que mostram a personalidade da pessoa que escreve o que está aqui. Correto, gente? É por isso que o Feliciano, que mora em outra cultura, a Argentina, vendo aqui essas expressões consignadas na revista Carta Capital, o próprio Feliciano, ele diz que acha estranho um jornalista que se diz profissional fazer uso de termos chulos para aí tentar criticar uma decisão de alguém. Ele próprio aqui diz. E no finalzinho, ele diz aqui muito bem que a mídia, isso aí, revistas, jornais, que a mídia em geral acha que a gente é idiota e eu não sou idiota. Isto é, quando ele lê matérias assim, o Feliciano, ele não acredita no que está aqui, porque para ele a mídia tenta fazer a cabeça das pessoas, e isso é verdade. E faz a cabeça de pessoas idiotas que não questionam, simplesmente leem as matérias de jornalistas e passam a acreditar nelas. Então esses aí são idiotas que acreditam em tudo o que vê. O Feliciano não, ele diz aqui, eu não sou idiota, eu raciocino, eu questiono aquilo que os jornalistas escrevem. Entendeu? Portanto, aí o 11º vídeo e vamos passar para o 12º vídeo. Muito obrigado.